Olá, sejam bem-vindos ao FAPcast e hoje eu converso com a promotora de justiça Roberta Má Ferrante. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Roberta, você é ex-aluna do curso de Direito da FAP e eu queria saber como é que a FAP influenciou a sua vida. Então, eu ingressei na faculdade de Direito aqui na FAP em 2001, e a FAP foi a grande responsável por abrir para mim, as portas para o que hoje eu me tornei, que foi ser promotora de justiça. Então, na verdade, eu sempre tive, né, o desejo de cursar a faculdade de Direito, a minha mãe é advogada, então eu tinha já essa influência, né, materna. E eu queria talvez ser juíza, promotora, eu ficava um pouco em dúvida, e a FAP na FAP eu conheci o professor Mário Luiz Sarrubo, que até hoje dá aula aqui, graças a Deus, e eu lembro de chegar no segundo ano e falar: "Olha, eu vi ele dando aula, me inspirei, comecei a acompanhar reportagens, né, na imprensa e vi a atuação do Ministério Público, falei: "Ó, acho que é isso, eu quero ser promotora de justiça". E ele acabou me orientando, falou: "Olha, você tem que primeiro prestar um concurso público para você ser estagiária", à época era assim a forma de ingresso no estágio. E desde então ele foi abrindo alguns caminhos para mim, somos próximos até hoje, então posso dizer que a FAP colocou um grande professor no meu caminho que me abriu muitas portas. E é interessante essa história de você ser inspirada, né, por um professor logo no início da graduação, no seu segundo semestre, você já tinha esse desejo, né? A faculdade de Direito dura 5 anos, então logo no segundo semestre, que bom que você já descobriu que você queria seguir a promotoria. Quais são as funções bases de um promotor de justiça? Para os alunos que acabaram de chegar aqui no curso de Direito da FAP e estão começando a entender um pouco desse mundo jurídico. Certo. O Ministério Público, né, ele tem uma atribuição constitucional, né, ele está as atribuições do Ministério Público estão dispostas no artigo 127 a 129 da Constituição, e ele é o grande defensor da ordem jurídica, social e democrática do Estado. Então, o Ministério Público, popularmente as pessoas conhecem muito pela atuação criminal, né, então, o Ministério Público é responsável por fazer acusação. Então, quando acontece algum evento delitivo, a Polícia Civil faz a investigação, leva ao Ministério Público, o promotor de justiça analisa, né, a as provas de autoria e materialidade, e aí vira a parte da ação penal. Então nós propomos a ação penal. Mas, com o tempo, já faz alguns anos, a atuação do Ministério Público, ganhou muito espaço, sobretudo na área de interesses difusos e coletivos. Meio ambiente, direito do consumidor, probidade administrativa, infância e juventude. Então, o promotor de justiça, quando ele está na linha de frente, né, como a gente chama, que são nos municípios, nas comarcas interioranas, ele tem uma participação extremamente relevante, porque é o promotor de justiça que assegura, né, esses direitos, né, que são tão caros, saúde pública, direitos humanos, inclusão social e deficientes. Então, é o promotor de justiça que tutela para que esses direitos sejam garantidos pelo poder público. A gente pode passar horas aqui falando da atuação do MP, que são muitas frentes, mas eu acho que hoje eu destacaria ainda a atuação criminal, que é muito forte e é a atuação, primordial do Ministério Público, mas, esse grande espaço que o Ministério Público ganhou na atuação dos interesses difusos e coletivos. E cada vez mais o número de pessoas que querem prestar concursos públicos tem crescido consideravelmente, inclusive cursinhos preparatórios e por aí vai. Quais dicas você pode compartilhar para as pessoas que querem prestar um concurso público, que estão se preparando, e como você se preparou para você ser aprovada tão jovem É, para o cargo de tanta responsabilidade? essa foi um trabalho bem árduo. Eu acho que assim, eu tive muita sorte por já saber logo de cara que eu queria fazer carreira pública, que eu queria ser promotora, né. Óbvio, eu prestei alguns outros concursos, até porque faz parte de todo esse processo você fazer algumas provas para ir adquirindo conhecimento, ir ganhando todo, como posso dizer, o traquejo da própria prova. Aham. Inclusive a prova para o estágio, né? Para o estágio também. E o próprio estágio do Ministério Público me preparou para isso, né, porque eu fiquei 3 anos como estagiária do Ministério Público, então eu já estava dentro da instituição há muito tempo. Então quando eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a prova mesmo do concurso público, eu tinha já eu lembro da bagagem que eu tinha já amealhado durante o tempo de estágio. Então, assim, a dica que eu dou para quem quiser carreira pública, eu falo aqui do Ministério Público, mas vale para o judiciário, defensoria ou procuradoria, tentar já começar como estagiário, porque você vai conhecendo a instituição, como a instituição pensa,
e eu acho isso me ajudou muito. E dentro mesmo da durante a faculdade, eu sempre tentava ter proximidade com os professores que eram dessas áreas, né, para trocar experiências, eu acabei também estagiando um breve tempo na magistratura, vi que não era isso que eu queria, e logo que eu me formei, aí começou a verdadeira saga dos estudos, então estudei por 4 anos, foram 4 anos de estudos, com muitas reprovações, Seria o equivalente a uma residência médica. literal Depois de 5 anos de graduação, do 4 anos e é o estudando necessário, porque hoje a própria Constituição exige que você tenha no mínimo 3 anos, né, de prática atividade jurídica. jurídica. Eu fui pega de surpresa, eu achava que eu ia me formar Não foi um ano só. foi um ano só, mas a gente tem aquela ilusão de que: "Nossa, vou acabar a faculdade, vou passar no concurso e minha vida vai ser como eu planejei", e não foi, né, foram 4 anos. Nesse meio do caminho, depois de algumas reprovações, a gente se frustra, eu acabei parando e fui, advogar por um tempo, por 6 meses, mas para mim foi bom, porque eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. E qual era a área que você Era advogou? uma área de mineração. Uau! Pois é, foi engraçado, porque foi aqui dentro da FAP também, foi um advogado que me colocou o convite, ele tinha uma holding e dentro dessa holding tinha uma empresa de mineração. "Olha, tô procurando alguém com seu perfil, você não quer trabalhar comigo?" Eu estava chateada, eu tinha acabado de ser reprovada num exame oral da Defensoria Pública da União, e eu falei: "Ah, quem sabe, de repente não seja meu caminho o concurso público", estava cansada, e eu fui, mas eu lembro de depois de 2, 3 meses eu falei: "Não, não estou feliz", eu ficava acompanhando os editais de concurso, tentei fazer as 2 coisas, trabalhar durante o dia e fazer o cursinho à noite, não dei conta, vi que eu não ia passar desse jeito. Uhum. Graças a Deus eu tive condições de parar de trabalhar e me dedicar só aos estudos, graças à família e tudo mais. E aí depois eu foquei 100%, passei, mas fiz cursinho, abdicar de muitos feriados, finais de semana. Então, assim, é um projeto de vida. Normalmente eu converso com pessoas de diversas áreas aqui no Fapcast, e aí eu sempre escuto, a gente recebe pessoas de sucesso em todas as áreas, que as pessoas têm sorte, né. Você disse isso no começo da nossa entrevista, e eu acho que na verdade a sorte é amiga da disciplina e da dedicação. Então, as pessoas que alcançam alguma coisa em algum lugar, isso para inspirar todas as pessoas. A gente tem que ter disciplina, dedicação e não desistir. Porque a gente vai passar por diversas fases, né, É. diversas fases. E às vezes o caminho que você pega que não era aquilo que você queria, te dá mais gás para você conquistar aquilo que você quer. Então parabéns pelo exemplo Obrigada. de dedicação. Com relação à sua atuação judiciária em Sorocaba, eu queria saber, quando você foi aprovada no concurso do Ministério Público, você foi aprovada direto em São Paulo? Você mudou para outra cidade? Porque normalmente isso Hum, acontece, né, assim, tem pessoas que são aprovadas para a cidade em que aplicaram e tem outras que são para outros sim, municípios. E você teve uma atuação como promotora de justiça substituta na 19ª Circunscrição Judiciária em Sorocaba. Como é que foi essa experiência com relação ao uso de drogas, ao Kratód, né. sim. São muitos termos jurídicos, mas eu estou me empenhando para pronunciar tudo Na corretamente. verdade, logo que eu ingressei no Ministério Público, a minha primeira designação, foi para a Baixada Santista, então eu me mudei para o Guarujá. Então, eu trabalhava no Guarujá, na Praia Grande, eu fiz toda a Baixada praticamente, Cubatão, São Vicente, e eu tinha, aí uma memória afetiva do Guarujá de infância e tudo mais, falei: "Não, vou morar aqui, porque aqui eu já conheço". Então fui de Malicuia e fiquei um ano no Guarujá. Uhum. E lá eu vou falar de lá, não de Sorocaba, porque como foi o primeiro impacto, né, inicial de quando eu cheguei e por ser uma região que hoje, né, tá pior ainda, o índice de criminalidade muito alto, de tráfico de drogas e tudo mais, então foi bastante desafiador. Eu tive também sorte de me deparar com colegas, né, promotores mais experientes que me receberam muito bem, me ajudaram muito, isso para mim é inesquecível, né, porque a gente chega tão do mundo dos livros para o mundo prático, né, e então foi muito importante. Depois, eu vim para a capital por um tempo, trabalhei como substituta na violência doméstica, aqui no Foro Central, também tive uma experiência, assim, maravilhosa, era o início desse movimento que hoje se tornou a violência de gênero, todos esses projetos sociais hoje que tutelam, né, a mulher vítima de violência doméstica, então eu peguei um momento bem embrionário, então para mim também foi muito relevante. E Sorocaba, propriamente dita, eu não cheguei a assumir.
eu acabei ficando em Várzea Paulista por 4 anos, que é perto da região de Jundiaí. E lá foi que eu brinco que se eu pudesse voltar ao tempo, eu voltaria num piscar de olhos, que foi a comarca que eu fui titular, então eu fui promotora de justiça titular da infância lá, por 4 anos. E lá eu aprendi o que realmente é ser promotora de justiça, pelo contato diário com uma cidade pequena, muito pobre, né, que as pessoas realmente dependem de você, da sua atuação. E na esfera da infância, que é a que mais me tocou, que são de carentes, né, não de infratores, as crianças que são acolhidas, né, que são maltratadas e tudo mais, e eu consegui ver qual que é a diferença que a gente faz, né, na vida de assim, na vida porque elas são pequenos, são crianças, então se a gente consegue, atuar nesse momento, que você realmente salva a vida dessas crianças. Então, foi um momento da minha carreira que me marcou muito e que assim, quando eu falo até me emociono, que dá vontade de voltar. E falar: "Puxa, eu teria feito até melhor hoje", mas assim, foi o que eu consegui fazer e eu sou muito grata ao Ministério Público por ter me dado essa sensação, sabe, por eu ter visto que o meu trabalho mudou a vida de muitas crianças. No Cratóide especificamente, que você comentou, que também eu fiquei 1 ano quase lá, o Cratóide é um centro de referência, né, de combate à dependência química. É um órgão do governo estadual e o Ministério Público atuou no Cratóde mesmo fisicamente, que é aqui do lado da José Paulino, no Bom Retiro, num plantão judiciário, um anexo judiciário, na época do governo do Geraldo Alckmin. E que a gente, tentava monitorar as internações compulsórias dos dependentes químicos, sobretudo da Cracolândia. E eu tive a oportunidade de ir à Cracolândia, andar pela Cracolândia, né, não onde ela está hoje, na Princesa Isabel, mas onde ela ficava mesmo na Elvéssia e tudo mais. E é chocante, assim, é só entrando mesmo para você entender o tamanho do problema, né, da região. Então, lá também foi uma experiência profissional de eu ver o efeito da droga, mas num olhar, assim, de caos e de destruição, assim, sem precedentes, de família, do ser humano mesmo. Então, hoje eu sei que esse anexo já não existe mais lá, mas é só mais o tratamento de saúde, né, o judiciário não atua mais lá dentro, mas foi uma atuação também, novamente, uma oportunidade que o Ministério Público me deu de ver, né, o problema de uma população extremamente numa situação de muita vulnerabilidade mesmo. E a importância, né, da relação do Ministério Público com outras correlações políticas, né, que atuam em conjunto. Quais são os maiores desafios para um promotor de justiça em termos desse diálogo com o município, com a sociedade civil, com a própria população? Então, a gente não faz nada sozinho, né, eu acho que sobretudo quando a gente fala desse tipo de direitos, né, quando a gente fala de saúde pública, de infância, de meio ambiente, o Ministério Público é uma parte do quebra-cabeça, a gente depende da atuação do poder executivo, a gente depende também do legislativo, da questão de arcabouço normativo, e o que acontece é que as nossas atribuições são distintas, então, às vezes, nós temos os mesmos ideais, os mesmos propósitos, mas as coisas às vezes acabam não se encontrando, e a gente tem que tomar alguma atitude judicial, tem que ajuizar determinada ação, mas eu acho que o desafio, eu acho que da atuação hoje é do próprio ser humano, por quê, né? Todo ser humano tem muita vaidade, tem muitos projetos pessoais, tem muitas pautas, eu acho que isso acaba atrapalhando muito as articulações, né? Eu acho que se a gente consegue colocar um pouco isso do lado e olhar só para o interesse público, né, eu acho que talvez a gente conseguisse ter maiores resultados. Então se conseguisse enxugar um pouco os interesses em volta do problema e olhar só o problema, eu acho que seria, mas é um desafio, mas acho que o importante é ter em mente que a gente não atua sozinho, nós temos que atuar em conjunto com a defensoria pública também, com o judiciário, por isso que hoje você vê as reuniões e as articulações cresceram, não tem como não atuar de forma que não seja cooperada, inclusive no combate ao crime, né, se a gente não atuar com outras agências, a gente não vai conseguir ter os resultados que a população espera. Então, acho que é isso. A diplomacia, É, né, diplomacia. o diálogo e essa formação desse é um contrato burocrático, né, assim, entre vários elos e parcerias e que nem sempre caminham no tempo
que é o tempo da vida cotidiana. É que a gente trabalha, num tempo cronológico hoje que passa muito rápido, né, então, pra gente conseguir também estabelecer normas com mais clareza, é um outro tempo, que é o tempo da cautela. Então, eu queria saber como é que vocês administram tudo isso, né, com relação ao tempo da urgência social mesmo, dos crimes acontecendo. Por exemplo, a gente teve, eh, recentemente na cidade de São Paulo, aquele ciclista que foi brutalmente assassinado, e eu imagino que isso, em contrapartida, acaba caindo sobre a responsabilidade de vocês, mesmo que vocês estejam a favor da segurança pública, né. Então, essa urgência, como é que vocês conseguem administrar a urgência e a burocracia? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, esse caso do ciclista, né, da semana passada, assim como outros que está sendo assim, acho que nos últimos meses está sendo bem chocante a quantidade de crimes patrimoniais, né, o roubo, ou seja mesmo o furto, como eles estão sendo, brutais. Eu estava escutando ontem uma história de uma mulher que ela foi tentaram roubar a aliança dela, que o criminoso mordeu os dedos dela para conseguir arrancar a aliança do dedo. Então a gente vai chegando num nível eu deixo aqui a gente, acaba falando, né, o que que precisaria para combater essa criminalidade, muitos coloca-se muita culpa na polícia, né, tem pouca viatura, polícia isso, polícia aquilo, mas aí eu vou ser crítica, eu acho que eu posso ser, a sensação acho que a impunidade é o grande problema, eu acho que a gente tem que olhar para a atuação do sistema de justiça como um todo. Né, isso às vezes passa desapercebido, são poucos os casos, são esses que saem na imprensa, né, que causam todo esse clamor, que ganham aí um holofote, mas assim, por trás dele tem uma infinidade. E é essa infinidade que leva a esse pontual. Então, assim, as decisões judiciais hoje, né, nos tribunais superiores são muito benevolentes, né, elas passam essa sensação de impunidade. Então, certamente, salvo o melhor juízo, esse que foi o autor do disparo no ciclista, parece que identificaram ele numa moto, né, ele já tinha assaltado no mesmo dia ele assaltou uma outra pessoa, ele provavelmente é reincidente, deve ter sido solto há pouco tempo. Então eu acho que a nossa urgência hoje é mais no sistema de justiça. Acho que assim, a sociedade poderia, né, atuar, em conjunto, colocando o olhar, no sistema de justiça, não só na questão da polícia, a gente fica muito com a questão da ponta, né, mas assim, o policial vai fazer o trabalho in loco e depois tem todo um processo que demanda uma condenação. Se essa condenação não vier e não for efetiva, de nada vale, né. Então eu acho que hoje é difícil, tudo é muito urgente hoje, né, a gente fala de crime, mas a saúde é muito urgente, o meio ambiente, veja as mudanças climáticas hoje que a gente está vivendo, é muito urgente. A questão da corrupção é muito urgente, então são muitas pautas, né, e a gente realmente não dá conta. Por isso também que é necessária a atuação de outras instituições, né, a gente tem toda essa atribuição constitucional de tutela de todos esses interesses, mas não damos conta sozinhos, né. Então não sei se tem receita aí para driblar a burocracia em relação à urgência, mas a gente é o que a gente consegue fazer. E a gente, assim, em termos de tecnologia, a gente já tem grandes avanços aliados, que são os mecanismos de Sim. vigilância e controle, que estão cada vez mais bem preparados, né, e na pandemia a gente teve esse grande boom da vigilância e do controle e do aumento do uso da inteligência artificial para identificar determinadas, condutas, né, então tudo isso acaba também auxiliando para que as coisas sejam aceleradas nesse Sim. processo. Agora com relação à sua atuação profissional, você lida com coisas muito complexas e delicadas. Como é que você consegue se blindar emocionalmente para não se corromper às tamanhas catástrofes que você precisa enfrentar todos os dias? Pois é, eu fiquei Se transmite uma leveza, uma tranquilidade, né. engraçado, eu fiquei 4 anos trabalhando no GAECO, né, no Grupo de Combate ao Crime Organizado, que é um setor do Ministério Público, é um núcleo Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo, na capital, que demanda uma energia muito grande, acho que até por ser mulher não dá para dizer que não dá para desconsiderar isso, toda a área criminal pública é predominantemente liderada por homens, né, então eu lidava com as forças policiais diretamente, então muitas vezes eu era a única mulher, então demandava muita energia, até de postura, né, de ter que, se colocar.
Então, eu não sei, eu acho que eu encaro eu por muito tempo eu levei muito para casa, né, a questão profissional, não tem como, a gente vai mas com o tempo, acho que o tempo e a experiência vão te amadurecendo e te mostrando, mas, tem algumas coisas que não tem como a gente se blindar, é o que eu te falei, quando a minha experiência na infância com crianças, não tinha como. Eu saía muitas vezes chorando, fazia audiências que eu tenho vontade de levar para casa, né, aquela criança. E a atuação do Ministério Público junto às assistentes sociais, como é que funciona esse Então, em comarcas menores, essa relação é, assim, é diária. Eu lembro até hoje, eu tenho contato com conselheiras tutelares, assistentes sociais até hoje, porque a gente depende delas. Elas que vão nas casas, né, fazer as visitas, ver se aquela criança está em situação de risco ou não, aquele idoso, aquela criança que tem deficiência. Então, a gente na vara da infância, nas cidades pequenas, a gente reservava toda sexta-feira fazer as audiências concentradas, que é uma reunião em rede. Uhum. Então vai assistente social, vai a psicóloga do judiciário, vai a conselheira tutelar, Ministério Público, o advogado ou defensor, e a gente trata da situação daquela pessoa. Entendeu? Então, é o que eu por isso que eu digo, é muito gratificante. Então o contato é muito próximo. A gente depende deles, eles dependem de nós também, então é literalmente uma parceria. E com relação à atuação de vocês com relação às fiscalizações, como é que funciona esses sistemas de fiscalizações? Você tem uma equipe de pessoas que atua junto com você e você recebe todos esses processos? Então, são várias fiscalizações, né, que o Ministério Público faz, de entidades de acolhimento de crianças, idosos, de, delegacias de polícia, de presídios. Então nós vamos em loco mesmo. Eh, normalmente a gente tem um corpo técnico que nos acompanha, então se a gente for fazer numa entidade de acolhimento de crianças, vai assistente social, vai uma psicóloga, porque nós não temos conhecimento, né, eu tenho conhecimento legal, mas o Uhum. conhecimento, social e psicológico eu não tenho como. Então eles produzem um relatório para nós e com base na nossa percepção e nessas informações que vêm dos técnicos, a gente acaba instaurando ou não um procedimento de acompanhamento, né, e pedindo que algumas situações sejam adequadas ou não. Então isso acontece, assim, todo dia pelo estado todo. Agora com relação a gente, tem uma série que trata do mundo jurídico que ficou muito famosa, ela já é antiga, é a Suits. E aí, em alguns momentos da série, a gente consegue ver a atuação do promotor de justiça, a atuação do juiz. Como é que se dá essa relação entre um juiz e o promotor de justiça? E quais são, né, as os maiores desafios Sim. dessas 2 entidades jurídicas? Então, a relação com o juiz e promotores, nós atuamos todos os dias, né, então, normalmente, eu sempre falo de cidades pequenas que é quando você tá literalmente todo dia com o mesmo juiz, né, às vezes é um juiz só na comarca, 2 são 2 promotores. Então, assim, é uma atuação o juiz é um órgão imparcial, né, a magistratura é um órgão imparcial. O Ministério Público, por sua vez, ele pode atuar como parte, né, na área criminal ou como custos legis, que é o fiscal da lei, né. Então, numa ação de alimentos, que tem o menor envolvido, o promotor vai atuar como? Como defensor da lei, ele vai ver se aquela criança, se o direito dela está sendo assegurado, ele não é parte. Então a atuação tem que ser sempre muito respeitosa, né, cada um de acordo com as suas atribuições, respeitando o papel de um do outro. Mas eu acho que, assim, ficou muito, espelhado, né, pela Lava Jato, toda a situação da atuação juiz e promotor pelas figuras envolvidas, né. Aí não acho que vale a pena entrar nesse mérito, mas é uma atuação de respeito de todos os dias. Nós dependemos, né, dos juízes para deferirem as medidas que nós precisamos, e eles dependem de nós, porque eles são inertes. Então, se o Ministério Público ou os advogados nada fizerem, eles não têm o que decidir. Mas é uma atuação de muito respeito, são carreiras muito próximas, né, a magistratura e o Ministério Público. Eh, então, acho que as 2 carreiras visam o interesse público, então a gente vai de encontro à mesma coisa, no final das contas. No mundo passado, a gente tinha acesso às declarações, jurídicas sempre através da grande massa, né, dos veículos de comunicação de massa, por exemplo, o jornal, os veículos impressos, os veículos televisivos. Com a ascensão das mídias sociais, todas as redes sociais, o que isso acaba influenciando, positivo ou negativamente no trabalho de vocês? Assim, as fake news,
E eu acredito que muitos, correlações de, às vezes, processos sigilosos acabam vazando. E como é que vocês têm lidado com isso e como é que você enxerga, né, assim, a interferência da comunicação digital informalizada Sim. diante da atuação de vocês? Olha, eu sou uma crítica ferrenha à comunicação, né, de membros. Eu falo pelo Ministério Público, é onde eu posso falar que é onde eu estou. Mas nesses veículos, em redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, eu mesma não tenho redes sociais. Eu acho que a comunicação, quando você vai falar, veja, eu não falo como Roberta, né, se eu estou falando do Ministério Público, eu falo como Ministério Público. Então eu acho Uhum. que a comunicação tem que ser institucionalizada e oficial, né. Temos assessoria de imprensa, então eu acho que qualquer mensagem que eu tenha que passar, tem que ser via assessoria de imprensa. Eu acho muito tóxico e danoso, porque vira uma avalanche de informação e a gente acaba sendo pautado por rede social, por regime de urgências que às vezes não são urgentes, né, por clamores públicos. Então eu acho que isso eu falo isso, assim, bastante. Eu acho que é ruim, não acho que é positivo, né. Eu acho que a gente tem um site oficial, então tudo pode ser noticiado por lá, a imprensa tá aqui para isso, então a imprensa é o veículo que responsável por trazer o trabalho do Ministério Público, eu acho que individualmente, você no seu perfil pessoal, ou mesmo que você crie um profissional, né, que acontece muito, mas você não fala por você, você fala por uma instituição toda que tem outros 2.000 membros por trás. Então eu acho que tem que ter um pouco de cautela. E é um movimento curioso, né, assim, porque, grosso modo, há 5 anos, mais ou menos, a prefeitura do Rio de Janeiro não estava no Instagram, né, a prefeitura de São Paulo, os próprios, na área da cultura, por exemplo, e a gente tem, esse posicionamento coletivo público dessa maneira informal, que o acesso é mais direto às pessoas, portanto mais informação, Uhum. mas também o ruído com relação às informações acaba confundindo, é, a real informação do É espectador. porque, toda informação tem que ser minimamente processada, né. A gente não tem mais esse Não tem esse tempo hoje, tempo. né. Então eu acho que a gente acaba causando prejuízo, porque a gente não tem tempo de verificar se aquilo é daquela forma, se é verídico ou não, se é naquele contexto ou não, então eu acho que é o grande ponto. Um outro ponto curioso também é que existe a possibilidade, das pessoas pedirem exoneração do cargo. Sim. E eu tenho alguns colegas conhecidos que atuaram durante muito tempo, como com carreira pública e pediram exoneração. E aí as pessoas não entenderam, falaram: "Como assim você fez isso?" Como que você enxerga isso? Quais são os seus planos futuros? É um trabalho intenso e que exige muito, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e sociologicamente também. Quais são os seus planos futuros e como é que você enxerga a exoneração, assim, ela é justificável? Eu acho que Para uma assim carreira que todo mundo almeja tanto, né, em termos do. Eu acho que assim, né, são muitos interesses aí por trás. Eu tenho muitos colegas que exoneraram porque receberam convites para trabalhar em setores do governo, né, enfim, o Mário hoje é secretário, Uhum. né, nacional de segurança pública, então eu acho que aí são oportunidades, né, que não aparecem todo dia, né, e para a gente ocupar esses cargos hoje, depois da Constituição de 88, né, então quem ingressou na carreira depois de 88, você só pode, assumir um cargo político se você se exonerar. Né, quem entrou anteriormente não precisa, então consegue ainda fazer isso. Então, não tem é uma escolha que você tem que fazer, né, de projeto de vida, de ver: "Pô, essa oportunidade não vai passar". Outros, eu tenho colegas também que exoneraram para ir para advocacia, para iniciativa privada. Também, às vezes as pessoas se descontentam com a instituição, às vezes a gente muda muito, né, com o Ou tempo. cumprir uma missão, Cumprir né. uma missão, exato. Eu acho que a carreira nos muda, a vida nos muda, então os interesses também mudam. Eu não tá nem perto da minha cabeça me exonerar do Ministério Público, foi meu sonho desde o início, eu sou muito feliz, no que eu faço. Hoje eu trabalho na assessoria, né, do procurador-geral, então eu não estou na linha de frente, né, de promotoria, eu estou como assessora jurídica do procurador-geral, então eu faço mais uma parte de tribunais superiores, uma parte mais de controle de constitucionalidade, e eu acho que ainda tenho muita coisa a aprender. Eu acho que a grande beleza, eu acho que do Ministério Público, da magistratura também, da defensoria, são carreiras que te permitem trabalhar em muitas áreas.
Então é como se você tivesse vários empregos numa empresa só, Uhum. porque eu posso trabalhar com infância, com meio ambiente, com consumidor, com corrupção, com crime. Então, você vai se tornando cada vez um profissional mais completo, né. Então eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender, não consigo te dizer meus planos, assim, a curto prazo é continuar onde eu tô lá 2 anos só na assessoria, então ainda tenho bastante coisa para eu fazer, mas não, sair do Ministério Público hoje não é uma opção. E que bom, porque é uma honra para nós da FAAP, que temos você como nossa ex-aluna do curso de Direito e que também contamos com você na sociedade para resolver tantas incumbências. A ética e a justiça são qualidades que, não estão aplicadas, às vezes, ao desenvolvimento acadêmico, né. O desenvolvimento acadêmico, ele te coloca onde você precisa estar e ele te dá todas as ferramentas para isso, principalmente numa instituição como a FAAP, que tem atuação forte no mercado e no campo jurídico, mais do que nunca, ativamente em todos os setores. Mas para além disso, essas características são individuais, portanto, parabéns pela construção da sua pessoa jurídica. Obrigada. Porque, eu acredito que é por aí que o mundo é formado por pessoas, e que bom que tem pessoas como você atuando em tantas áreas, Não, é. imagina, imagina. Eu devo muito ao Ministério Público, eu acho que quem tiver aí o anseio, né, e os estudantes estão ingressando agora, vale muito a pena conhecer o trabalho. Eu acho que, assim, a busca pelo ideal de justiça, pode parecer às vezes piegas ou ilusório, mas não, no fundo é isso, a gente está lá para isso, para defender a ordem jurídica mesmo. Eu sempre tive uma posição muito normativa das coisas, do que é certo e do que é errado, então acho que é por isso que eu me encaixo bem no papel que eu escolhi para mim, né, de defender a ordem jurídica, é isso, né. Então eu acho que é uma carreira que engrandece muito. E nós aqui da FAAP ficamos muito felizes de receber alunos de sucesso no FAPcast. Muito obrigada. Obrigada a vocês, bom dia.